Com a Semana em Foco, as notícias que marcaram esta semana pelo portal Meso Regional com Jefferson Santos. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia Jorge Tais, bom dia ouvintes da Itaberá FM, bom dia para você que vai acompanhando a gente também através da internet, YouTube da Rádio Itaberá, nas redes sociais do Meso Regional. Mandar um abraço aqui para o doutor Juarez Almonde, um verdadeiro professor da vida, não só da academia, não só da universidade, né? Tem um conhecimento maravilhoso. E olha que eu conheço o doutor Juarez faz anos, e há anos ele vem falando que isso aí a gente ia passar por isso. Exato. Né? Com mais frequência, né? A gente passa por isso, mas agora esses acontecimentos estão ficando cada vez mais frequentes. Lembrando a nossa audiência que há uma previsão aí para até 120 milímetros de chuva aqui em Blumenau. Previsão é do Alerta Blue entre hoje à noite e madrugada de domingo. Então, atenção com possibilidades de alagamentos pontuais, deslizamentos e até o nível do rio Itajaí-Açu. Também precisa ficar atento porque a previsão também é para todo o Vale do Itajaí. Jefferson, você costumava ouvir futebol no rádio? As emissoras de fora, Rio de Janeiro. Não. Então você não conheceu o Apolinho, o Washington Rodrigues. Não. Mas você acompanhava programas de TV, como ESPN, por exemplo? Acompanhava, e aí comecei a acompanhar mais quando apareceu os dois ali, né, rindo muito deles mesmos, né? Uhum. Então acho que isso, o jornalismo tem muito disso, principalmente o brasileiro não, mas o jornalismo internacional tem muito daquilo que você tem que não poder envolver emoção e tal. E eu nessa profissão aqui, Jorge, eu não consigo ser o jornalista teatral, né? O jornalista uma pessoa e o Jefferson outra. Eu me emociono quando eu vou entrevistar pessoas, quando eu cubro fatos, quando vou narrar uma situação, e também às vezes dou risada de outras. E acho que isso é o ser humano, né? E o brasileiro isso. E o Antero Greco fez do futebol uma coisa. Exatamente isso. Junto com o Silvio Luiz, era o outro que fazia do futebol algo mais agradável, né? Lá em casa, irônico. só para me explicar aqui do rádio, sempre ouvimos rádio, mas lá em casa meu pai, minha mãe, mulher, geralmente não é muito ligada ao esporte, né? Mas meu pai nunca também foi ligado ao futebol. Eu tenho meu time de coração e eu, na fase adulta, que fui acompanhar o futebol, já fui para São Paulo ver alguns jogos. Aqui na época, né, não sou da era do Beck, mas na época do Metropolitano, na primeira divisão do Catarinense, sempre ia assistir, gosto muito, levo meus filhos, né, vou levar eles para conhecer o Allianz Parque lá, que é o nosso time de coração. Diferente, meu pai não tem essa paixão que eu tenho pelo futebol, né, e aí a gente não escutava no rádio como era mais antigamente, meu avô também não, meus avós não. Mas perdemos aí, né, para quem é mais amante do futebol, que acompanhava, né, o Washington Rodrigues, o Apolinho, né? Eu não tenho noção, porque mais de uma época toda que eu vivi esse mundo aí, até onde eu sei, o único cidadão que saiu da imprensa ou do rádio, comentarista de partido de futebol, que se tornou, foi convidado por um clube a treinar. Na minha geração, só conheço o Washington Rodrigues, treinador lá do nos Flamengo, Rincões, né? Pode ser, mas nesse patamar aí, só ele mesmo. Vão fazer falta, né? Mas deixaram um legado maravilhoso para a imprensa esportiva. Bom, Jefferson, vamos começar falando aqui, já que a gente está chamando a atenção da nossa audiência para a chuva que vai vir, sobre o apoio ao Rio Grande do Sul, né? Esse movimento que se criou em todo o Brasil, essa tragédia climática ali no Rio Grande do Sul, que mais uma vez mostrou a solidariedade do povo brasileiro. A gente já precisou disso, sabe muito bem como é que funciona. Por isso a gente também se mobiliza com muita agilidade para ajudar quem precisa. Mas o que virou polêmica essa semana foi uma fala do governador do Rio Grande do Sul, né, sobre doações e o impacto no comércio local. Inclusive essa declaração foi dada aqui na Rede Bandeirantes
em que ele disse que também precisava que se comprasse do comércio local lá, porque as doações impactavam nas vendas lá. E acabou gerando até para uma certa ala um certo mal-estar. Pedido de desculpas aconteceu, sim, aliás, já em seguida, né, depois do efeito disso. Eu, sinceramente, né, eu atribuo isso à inexperiência de se tratar como uma catástrofe ou uma situação dessa natureza, né? Porque é um momento como esse, a última coisa que a gente fala em doações ou em apoio que está recebendo, é qualquer coisa que você fale pode... qualquer coisa. Pode aumentar e pode diminuir. Então você tem que se isolar disso e se preocupar mais com atendimentos. Né? O pedido de desculpa do governador ontem foi a publicação das autoridades públicas no Brasil que mais teve repercussão. Tem um sistema de Santa Catarina desenvolvido por jovens de Florianópolis que faz essa análise, né? E esse sistema apontou que aquela publicação no dia de ontem foi esse pedido de desculpa pela fala do Eduardo Leite foi a que mais teve repercussão, né? A mais engajada. Se a gente olhar os comentários, obviamente, os comentários ofensivos, isso é comum na internet. O dos haters, os dos extremistas, sempre vão ser maioria. Porque o povo comportado simplesmente vai fazer o que o governador deveria ter feito, não se envolver, né? Nesse sentido. E quando eu digo não se envolver, deixar claro, né? Tem que se envolver na ajuda à tragédia, mas deixar alguns assuntos, não expor esses assuntos. E é bem isso que o Jorge Tais falou, né, Jorge? Que você falou, que nesses momentos, né, não existe no mundo alguém para lidar com uma situação como essa. Nessa magnitude, nessa proporcionalidade, não há gente preparada no mundo. Uma grande falha que eu vejo aqui no Brasil é com relação às Forças Armadas, mesmo reconhecendo tudo isso que estão ajudando de forma célere, maciça, mas ainda falta algo a mais. A gente tem aqui no Vale do Itajaí dois grandes treinamentos das Forças Armadas para situações como essas. Mas, né, as Forças Armadas deveriam ser a grande liderança num momento como esse, de organização dos abrigos, de organização de doações, de organização de um tudo. Esse é o tipo de coisa que é uma calamidade em que o governo não tem que ter o comando disso no sentido de como e quando fazer. Tem que ter autoridade, porque senão ninguém se organiza, está faltando ajuda nos rincões, filas gigantescas por gente que está passando fome. Isso é uma realidade, porque a ajuda em alguns lugares estão chegando de forma mais tarde. E o Exército, a Marinha, a Aeronáutica precisam se preparar para dar conta dessa demanda. Precisam organizar a situação. Voluntários chegando do Brasil todo. Voluntário, você é médico? Tal lugar precisa de você. Voluntário, você é veterinário? Tal lugar precisa de você. Pessoal que está no abrigo, quem sabe cozinhar, fica aqui no cantinho. Pessoal que está no abrigo, quem sabe cuidar de criança, tem experiência nisso, fica aqui no cantinho. Pessoal que... Então, né, os próprios desalojados, desabrigados, num certo momento, podem ser úteis para ajudar a eles mesmos, né? Então, assim, esse tipo de situação que o Brasil, que é um país continental, precisa estar preparado, porque essa não é a primeira. E não será, o doutor deixou claro, o doutor Juarez, não será a última. Bem pelo contrário, nós vamos passar a enfrentar essas adversidades climáticas. A tendência, né, é que a gente enfrente cada vez mais. Olha, talvez se demore muito para que seja nessas proporções que atingiram o Rio Grande do Sul. Mas aqui no Vale do Itajaí nós precisamos estar preparados. E quando eu digo assim, tem que ser deixado o governo de lado, porque o governo entra numa batalha política que a própria população envolve de forma errônea e cava sua própria cova.
Defesa Civil de Blumenau, por exemplo, Jorge Tais, tem mais efetivo do que a Defesa Civil Nacional. Toda a Defesa Civil Nacional não chega ao efetivo da Defesa Civil de Blumenau. Então é isso. Por isso que as Forças Armadas precisam, e aqui, né, não é uma crítica, aqui é um pedido para que evoluam. Eles estão sendo fundamentais no Rio Grande do Sul. E são fundamentais para toda a nação, mas precisa evoluir. O Exército brasileiro, as Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica precisam ter algo a mais para nos oferecer, porque hoje os salários não são ruins, hoje as condições não são tão precárias assim como alguns anos atrás eles enfrentavam. Lembrando só a nossa audiência, então, né, para deixar em alerta, né, que tem previsão de chuva forte entre hoje à noite e madrugada de domingo. Vamos prestar atenção e ficar em alerta, né, com as informações que chegam através da Defesa Civil do Estado ou a Defesa Civil de Blumenau através do Alerta Blue. Olha, quem precisou de atendimento na agência da Celesc passou um perrengue essa semana. Na semana passada, a Celesc mudou o seu sistema, que até então funcionava, né? Mas legal, funcionava. Mas que foram avançar para que você não precise mais ir para a agência, para que você possa fazer todos os procedimentos em casa, no celular, tal. Só que aí, não deu, né? Aí vieram os problemas, né? É muito registro, é muita informação, e quando o sistema começou a juntar a informação, bloqueou tudo. Então, até as emissões de faturas tiveram problemas, né, com o código de barra. E muita gente não conseguiu pagar a fatura. Teve fatura que chegou sem código de barra. Teve gente que teve que pedir desligamento, não conseguiu. Ligamento, não conseguiu. E gerou uma confusão só. Tem um caso de um empresário aqui da rua 15 de novembro, em Blumenau, que possui 2 lojas, 2 salas. E uma das salas ele usa só como depósito, o valor é baixo, e a outra é a loja que ele atende. As 2 faturas chegaram com o mesmo valor, exatamente igual e acima de todos os patamares. Qualquer expectativa, né? Pô, a Celesc avisou, né, que tudo isso aí está sendo analisado, visto, suspendeu qualquer tipo de desligamento de energia, não há enquanto o sistema não estiver funcionando, vai refazer as faturas do período em que apresentaram problemas, então é para ficar todo mundo tranquilo, que não vai ter problemas no pagamento, com juros, multa ou coisa nesse sentido. Mas é também para a gente notar, né, que a tentativa de se avançar numa prestação de serviço mais eficiente, como está dando dor de cabeça. Isso, Jorge Tais, eu venho do mundo da contabilidade, então quando a gente mudava de sistema no setor lá, sistema mudava de empresa para avançar, para evoluir, isso é muito comum acontecer, né? Falando em tecnologia, mudança de sistema. Lembram da nota fiscal em Blumenau, quando teve a mudança, né? A nota Blue de Blumenau, mudança do fornecedor da prefeitura, né? Da prestador de serviço para a prefeitura, deu um transtorno muito semelhante com a emissão das notas. Alguns meses ali de problema. Exatamente. Então, eu costumo dizer que toda mudança gera transtorno. Toda. Né? Se a gente mudar a condição de uma via, tornar uma via de mão dupla em mão única, vai dar problema num certo momento. Se a gente mudar a cama de lugar com guarda-roupa, tem gente que vai dormir no guarda-roupa, abrir a porta para dormir, talvez, né? Então, toda mudança gera um transtorno. Não é diferente na Celesc. Agora, tomara que evolua. Um detalhe, o pessoal dos interiores sofreu mais. Teve gente que ficou sem energia elétrica e não conseguia se comunicar com a Celesc. Nem através do 0800, nem através do aplicativo. E aí, isso aconteceu com a minha família. Meus avós ficaram quase 2 dias sem energia elétrica, toda a vizinhança ali, porque a Celesc estava incomunicável. Não conseguiam a comunicação para avisar, né? Isso é um problema. Mas, segundo a Celesc, ninguém vai ser prejudicado. E meu avô nesse sentido. É aposentado da Celesc. Né? Não conseguiu resolver o problema, né?
Vamos falar um pouco de política. Veio a informação de que a esposa do deputado federal Ismael dos Santos, a dona Denise dos Santos, teria desistido de participar das eleições em Blumenau, né, deixando o nome para ser vice na chapa encabeçada pelo pré-candidato do Partido Novo, né, Odair Tramontim. E agora o PSD estaria buscando um novo nome para ser vice na chapa. Entre eles, né, estaria sendo bem avaliado da vereadora Silmara. Isso, Jorge. Não há nada oficial ainda com relação à saída da Denise dessa possibilidade. Mas, na sessão itinerante da LESC e no Fórum Parlamentar Catarinense que estiveram presentes aqui em Blumenau, eu conversei com o máximo de pessoas que eu pude conversar para buscar informações do mundo político, enfim, fazer esse elo de contato. Conversei com o chefe de gabinete do deputado Ismael, que disse que isso era possível realmente, justamente por ela ter perdido a mãe recentemente, e a posição do PSD em nível nacional de estar mais alinhado ao governo federal com o presidente Lula, tem incomodado os eleitores do próprio Ismael aqui, que na sua maioria são bolsonaristas, né? Aliás, Santa Catarina, Blumenau, a maioria votou, né, contra o atual presidente. Então eles enfrentam esse problema. Ela perdeu a mãe também, mas na semana passada ela ainda estava convicta de que seria candidata. Isso é uma fonte muito segura, obtida por mim, e ela insistiu. Oficialmente, essa informação não foi dada, mas se ventila muito. Aí surgiram dois nomes, o da Silmara e do Carlos Wagner, o alemão, ambos vereadores. Silmara está tá em Israel, uma viagem religiosa, né? E o alemão eu conversei justamente na sessão itinerante aqui no dia 8 de maio, né? E perguntei para ele, olha, o teu nome tem ventilado como um possível candidato a vice. A resposta dele foi a seguinte: vou continuar trabalhando para minha campanha de vereador, apesar de que isso pode ser uma possibilidade, eu acho muito remota, e isso pode ser ruim para a chapa, porque o meu eleitor, segundo ele, e o do Odair Tramontim são praticamente os mesmos, né? Então eles precisam estourar essa bolha, buscar outros eleitores. Segundo o próprio Carlos Wagner, para mim, ele falou que os eleitores são muito semelhantes, o público é praticamente o mesmo. Isso traria uma dificuldade. Com relação a Silmara, né, há possibilidade, porém, né, as lideranças da Assembleia de Deus, daqui de Blumenau, querem ela vereadora. Por quê? Porque eles querem um vereador, né? E que esse vereador não seja, por exemplo, o Juvino, né? Somente, né? Então, se a Silmara sai para ser vice, eles podem ficar sem a vereadora Silmara e pode ficar sem ninguém no executivo, caso eles não consigam vencer as eleições. Então essa é uma preocupação que eles têm. Conseguir um outro nome está complicado para o PSD. E existe, inclusive, a possibilidade de não estar com o novo. Remota essa possibilidade, mas há gente nos bastidores do PSD, lideranças importantes, que aqui em Blumenau não pretende a essa aliança. O que, para o novo, pode surgir um nome de chapa pura. Surgir aí, por exemplo, o nome de Débora Einart, eu acho que né? Que foi candidata pelo Cidadania nas últimas eleições municipais. Então, seria um sonho para o novo se conseguisse aqui em Blumenau ter chapa pura e ainda uma eleição como aconteceu em Joinville. Porém, isso torna o processo mais difícil, porque o novo com chapa pura também não consegue tempo de TV e rádio, não consegue muitos avanços aí na propaganda eleitoral, né? Tudo isso ainda segue até agosto, Jorge, finalzinho de julho ali, que começam as convenções partidárias. Ainda haverá muita especulação, muita água para rolar. E a gente sabe,
Não tem nada definido, não tem vice aí, nada definido, não tem nem os pré-candidatos definidos para cabeça de chapa, né? Vamos saber se o PT vai ter candidato, qual vai ser o candidato. A Ana Paula tem fugido dessa afirmação, por exemplo, apesar de que, ao que tudo indica, deve ser, né? Enfim, aí tem os outros partidos pequenos. Ricardo Alba, que se lança aí como pré-candidato, não sei se isso vai acontecer ou se ele está jogando para ser vice de uma chapa, enfim. Tem muita água para rolar. Fundo partidário é que não vai ser deixado de lado por ninguém. Vai ser usado por todos. Inclusive novo, né? Inclusive novo. Bom. E Podemos, enfim, é muito dinheiro, gente, público. Muito dinheiro público. Envolvido nessa campanha. Bom, vamos lá. Podia estar indo lá para o Rio Grande do Sul, né? Era um momento bom para ajudar lá as pessoas. Jorge, e é muito dinheiro. Pensar nas pessoas. Se eles pensassem nas pessoas. Vamos em frente. Eu conversei pessoalmente com a deputada federal Ana Paula Lima e ela não foi muito taxativa em participar da campanha, não. Acho que o que pesa na decisão dela participar ou não é se vai melhorar a imagem ou piorar a imagem, né? Eu imagino isso, né? A deputada Ana Paula Lima deve estar pensando na reeleição para deputada federal, com certeza. Isso. Então, a participação numa eleição em Blumenau não muda nada o trabalho dela na Câmara Federal. Ela nem precisa deixar o cargo que tem, a posição de deputada federal de lado. Mas a participação aqui, digamos que tenha uma efetiva votação, isso melhoraria a imagem para uma reeleição à deputada federal. Sim. Porque a gente sabe que num segundo turno com o PT seria a repetição da eleição estadual, que seria um massacre, né? Pelo menos pelo que se tem hoje em dia. Para mudar esse quadro seria muito difícil. E se a votação ficasse muito aquém do esperado? Isso não poderia piorar uma imagem para a reeleição à deputada federal? Então esse deve ser o dilema no PT, né, nesse sentido. Eu já cheguei até a ouvir falar, né, que haveria uma pressão até para o Décio Lima ser candidato pelo ele PT. Quem tem aparecido nas propagandas eleitorais, hoje é partidárias. Presidente nacional do Sebrae. Mas não se sabe muito sobre isso nesse sentido. A questão mais que se fala hoje é quem é vice de quem, né? Até ontem, conversando com o Egídio Ferrari, eu perguntei e ele disse, cara, isso aí é a resposta que todo mundo quer, né? É a última bolacha do pacote, quem, mas o pacote acabou de ser aberto, né? E isso vai até julho, agosto, com certeza. Olha, uma outra questão é um debate que aconteceu na Câmara de Vereadores, incentivado pelo vereador Tuca, sobre um evento LGBT com recurso público. Na verdade, um evento que foi beneficiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E o vereador questionou muito. Ontem, inclusive, teve bate-boca lá na Câmara de Vereadores de Blumenau. Jorge, para mim, né, tem coisa que é feia. Um bate-boca por conta de algo tão mesquinho também é. O pessoal ali o vereador tem questionado uma situação, né? Essa apresentação do público LGBT aí, né? Tem um monte de siglas agora que eu não sei, me desculpe aí, mas eu não sei decifrar porque são muitas. E o seguinte, né? Ele não questionou todos os outros. Inclusive fizeram um boletim de ocorrência acusando o Tuca de homofobia, por ele ter usado somente a apresentação envolvendo o público gay, né? Uhum. E aí ele já falou que ele não é homofóbico e que ele questionou porque ele tem que questionar porque ele é vereador. Aí agora ele também vai ter que se defender para a Polícia Civil ou para o Ministério Público, caso seja aberto o inquérito. Né? A gente vai acompanhando isso aí. O detalhe, Jorge, é que assim, se a gente falar assim,
o show da Madonna precisava ter tudo aquilo que teve? Mas tu não conhece a Madonna? Pois é. Tu não certo? sabe como a Madonna faz show? Exatamente. Tu tá surpreso com o que teve no show da Madonna? Né? Faça-me o favor. Exatamente, né? Exatamente isso. A discussão, para mim, eu concordo plenamente contigo, é pífia. Ela tem o público dela. A grande infelicidade da questão é o uso de dinheiro público, não só para o show da Madonna, não só para essa questão que aconteceu aqui em Blumenau. É para um todo. Mas está se questionando somente o show da Madonna a nível nacional e a apresentação LGBT aqui em Blumenau. Agora, o seguinte, a gente já sabe o que é o show da Madonna, sim. Agora, o que tem de cultural, porque o edital é para apresentações culturais, o que tem de cultural, Jorge, com 1000 perdões a toda a audiência da Rádio Itaberá, a introdução de algo numa parte íntima do corpo. É isso que realmente revolta a população, e aí são sempre os mesmos, né, Jorge? Sempre os mesmos, e sempre existem esses extremos. O que faz e o que não quer que faça. Se o vereador Tuca e toda a outra parcela da sociedade não tivesse fazendo repercutir esse ato, ninguém saberia. Só ficaria na bolha deles. Mas é justamente os extremos que provocam esse tipo de situação e que debatem uma coisa tão mesquinha que não ajuda em nada o desenvolvimento da cidade. Essa é a questão. E o Novo tem que prestar atenção numa coisa. O Novo já mudou muito, né? O Novo tinha algumas coisas que chamaram a atenção por essa legenda. Uhum. O Novo mudou muito, abriu mão de muita coisa. Está virando quase um partido comum igual. Para mim já quase, é isso. Só porque ainda tem algumas coisas ali. Uhum. E o Novo aqui em Blumenau chamou muita atenção da juventude quando ele surgiu. É a juventude, o Partido Novo tem que entender isso. A juventude não é radical. A juventude não tem esse radicalismo, a não ser a juventude que está de um lado ou de outro lado. Uhum. Se você conversar aí com crianças jovens, eu converso com muitas pessoas que têm filhos, que dizem assim, Deus que me livre se eu chegar em casa e falar a palavra gay, eles são capazes de me denunciar. Uhum. Então, tem que cuidar com determinados assuntos que podem trazer prejuízos lá na frente. Exato. Vamos aqui de novo. Eu tinha separado alguma coisa aqui, a gente já está extrapolando todos os nossos minutos aqui. Eu queria falar sobre a melhoria da sinalização da faixa reversível lá na rua General Osório. Vão mudar também ali, ampliar um pouco, né, dos horários que a faixa está em funcionamento. Na tua visão, Jefferson, o pessoal já se acostumou com aquele sistema que, quando chegou, era uma novidade aqui no município, né? Uma faixa que funciona nos dois sentidos, mas que o sentido é definido por uma sinalização. A gente cobrava muito a melhoria da sinalização. Primeiro o tamanho, né? Aquele verdinho meio pequeno. Botaram bacana, grande, com uma flecha para baixo. Aumentaram o tamanho das placas em conduzindo. E aumentaram também o número dessa sinalização aérea lá em toda a General Osório. Vai parar os acidentes? Não. Porque tem quem cometa a infração de trânsito, não presta atenção na sinalização agora, em qualquer lugar do mundo. Então não vai parar os acidentes, mas tomara que diminua, né? Quem verdadeiramente ficou bravo com essa faixa reversível? O comércio ali da General Osório. Todos os comerciantes, difícil alguém, né? Porque você não pode mais convergir à esquerda e também o trânsito não fica tão lento como antes. Agora, para quem utiliza a Rua General Osório todos os dias para cruzar ali a Rua General Osório, isso ajudou muito com relação ao trânsito. O trânsito destravou. Eu sou favorável a
mecanismos como esse, Jorge, porque senão a cidade não vai evoluir. Tem gente que muitos... Poderia haver estudos, se é que não haja, né? Para ser aplicado em outras localidades também. Exatamente, né? Então, muito se criticou a criação dos corredores de ônibus na época em que foi criado. Sobretudo, prejudicou, sim, os comerciantes do bairro Topava Norte na rua 2 de setembro, porque o corredor lá é na contramão, diferente de todo o restante onde há corredor de ônibus na cidade. Talvez a 2 de setembro possa ser estudada para uma faixa reversível. A 2 de setembro tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o binário da Rua Paris. Isso. O projeto já está lá, já se buscou recurso para fazer, e que ela vai virar um binário, né? Aquele corredor não vai mais existir com a implantação do binário, entendeu? Então é uma questão só de tempo para se resolver o problema. Exatamente, verdade, Jorge, bem lembrado. E aí esses mecanismos, mas vão lá, sou favorável por quê? Porque a cidade precisa evoluir, porque Blumenau é uma das cidades do país que mais tem veículos por habitantes. E se não fossem os corredores de ônibus em Blumenau, por exemplo, hoje a gente estaria reclamando, sabe por quê? Porque talvez hoje o carro com o final 6 na placa não poderia sair de casa. Talvez o carro com final 5 não poderia sair de casa amanhã por conta dos rodízios. Haveria necessidade disso, tá? Blumenau não foi uma cidade planejada. Blumenau é uma cidade que precisa deixar de ser caótica no trânsito, e é somente mecanismos assim que vão proporcionar essa situação. É verdade. Obrigado, Jefferson, pela tua participação aí nessa semana. Semana em Foco, os destaques da semana pelo portal Mesorregional. Um abraço, ótimo final de semana. Tomara que não venha tanta chuva e que a gente não tenha impacto nenhum aí com a previsão de chuva para esse final de semana. Que assim seja, Jorge. Sou eu quem agradece. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, e até daqui 2 sexta-feiras.